Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Segunda-feira, dia de começar cedo na peleja, mas antes de nós sairmos para o nosso trabalho, para as nossas atividades, vamos fazer o nosso devocional. Primeiro Deus, e todas as outras coisas darão certo. Hoje eu quero falar de Deuteronômio 28. Eu quero falar para você como herdar algumas promessas, porque as promessas de Deus, elas são direcionadas para todos, depois do sacrifício de Jesus Cristo. É o que diz o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e o 14. Com a morte de Cristo, nós temos acesso à promessa de Deus. Só que herdar essas promessas é necessário algo: cumprir princípios. Exatamente, cumprir princípios é a base para se herdar as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas estão condicionadas ao si. Elas são para todos, mas está condicionada ao si. Se me ouvirdes e se me obedecerdes. É assim que começa o capítulo 28 de Deuteronômio. Olha, se vocês derem atenção em tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo, vocês, e se obedecerem fielmente a todos os meus ensinos que eu lhe estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Então, todas as promessas de Deus, não só de Deuteronômio 28, que algumas pessoas vão dizer que é direcionado apenas para a nação de Israel, mas como eu disse, Gálatas 3, o 13 e o 14 vai caracterizar os gentios também como acesso a essa promessa. Só que assim, as promessas de Deus estão disponíveis, mas elas são condicionadas ao si, exatamente, ao si. Então, ouvir já é difícil, porque você tem que ter sensibilidade. Obedecer é mais ainda. Então, tudo que Deus te dá está condicionado a um si. É um propósito, é um princípio de mudança de vida, porque princípios têm o poder de mudar a sua realidade. Quando você cumpre os princípios que Deus propõe para as promessas, esses princípios mudam a realidade da nossa vida. Então, princípios podem mudar a nossa realidade. Cumprir princípios muda a realidade, a nossa realidade, a realidade da onde nós estamos vivendo. Por exemplo, existe um princípio que se você está vivendo coisas ruins, é porque você plantou coisas ruins. Há um princípio que tudo que o homem plantar, ele colherá. Então, qual é o princípio? Plante coisas boas. Não que você vai deixar de colher as ruins que você está colhendo hoje, talvez. Mas quando acabar esta colheita, você vai ter uma colheita boa. Mudando a semente hoje, você muda uma colheita futura. Você termina de colher coisas ruins, mas você começa a plantar coisas boas agora. Você vai colher coisas boas. Então, a nossa colheita depende da semente que lançamos na terra. Isso é um princípio. Princípio de uma boa colheita, escolher a semente. Então, quem vive debaixo de princípios tem menos consequência. É forte isso, hein? Quem vive debaixo de princípios tem menos consequência. Uma outra coisa sobre viver no muito. Diz assim: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Tem um princípio, eu ser fiel no pouco. Tem gente que não consegue ser fiel no pouco. Então, como que ela vai viver o muito? Então, mudança de status depende da semente que você também planta hoje. É princípios. Quem segue princípios tem menos consequência. Se eu sou fiel no pouco, eu então vou viver o muito que Deus vai me colocar. Por exemplo, a salvação. A salvação, ela é de graça. Não é? Ela já não foi comprada pelo sangue de Jesus? A salvação não tem preço nenhum. Você pode pegar todos os tesouros do mundo para comprar a sua salvação, que você não vai conseguir, porque ela é
gratuita, né? Ela é gratuita. É como aqueles medicamentos que é distribuído pelo SUS e nele está assim, proibido a venda, distribuição gratuita. Em lugar nenhum aquele medicamento pode ser vendido, porque tem uma mensagem dizendo que ele é gratuito, é uma distribuição gratuita. É proibido a venda. A salvação é proibida a venda. A salvação é gratuita. Mas eu só alcanço a salvação se eu crer e for batizado. Então, para mim ser salvo, eu também preciso cumprir um princípio. Qual princípio? Crer e for batizado. Veja que a salvação é condicionado a duas coisas apenas. Em crer no quê? Na mensagem salvadora de Jesus e ser batizado. Passar pelo batismo das águas, em águas correntes naturais, tá? Não estamos falando de tanques batismais. Existe um princípio. Um dia eu vou explicar o que é um princípio de batismo. Eu tenho no meu canal aí um estudo sobre batismo. É um princípio. Qual é a pré-existência do ser humano? Não é água? Tudo havia água, era tudo água e trevas. E Deus disse, haja firmamento, haja terra. Deus separou o firmamento, a terra, o solo. A terra que estava embaixo da água, ela subiu e virou terra seca. Mais tarde, Deus pega essa terra e forma um homem. Por isso que o homem é gerado dentro de uma bolsa de água dentro da mãe, que a pré-existência do homem é na água. Então, quando você batiza, que você mergulha na água, você volta ao estado original do homem. E quando você levanta da água, você é terra nova, para Deus formar em você, desse novo solo, uma nova existência, formar um novo ser com um novo caráter. E ali, nas águas naturais, você volta à sua pré-existência. E existem princípios de demônios que estão presos nas profundezas das águas, onde os nossos pecados são sepultados. Enfim, não vou falar sobre isso, é muito longo esse estudo. Mas quando você cumpre um princípio para alcançar a salvação, crer no quê? Nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo e for batizado, segundo os princípios estabelecidos pelas Escrituras Sagradas, então você alcança gratuitamente a salvação. Então veja que toda promessa, ela é condicionada a um si. Bispo, qual o segredo da longevidade? Qual o segredo de se viver muito? Existe uma fonte da juventude, né? Aonde está a famosa fonte da juventude que Napoleão Bonaparte buscou muito, tentou encontrar? Napoleão fez de tudo para poder encontrar a fonte da juventude. A fonte da juventude existe e está aqui dentro da palavra de Deus. Ela diz assim, que você pode viver, ter vida longa na terra, mas ela é condicionada a um princípio: honrar pai e mãe. Honre pai e mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra e viva bem. Então, viver bem e ter dias longos na face da terra é uma promessa, mas está condicionada a um princípio. Qual princípio? Honrar pai e mãe. Então, todas as promessas estão condicionadas a um si. Bispo, eu quero viver a prosperidade. Prosperidade é pecado? Porque o dinheiro não é a raiz de todos os males? Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a prosperidade é divina. O rico, não é mais fácil um rico um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus? Jesus estava dizendo que era mais fácil, mas não que era impossível. O camelo passar no fundo da agulha era um portão, uma portinhola que existia no portão de Jerusalém. À noite eles fechavam o portão para evitar os ataques, né, a Jerusalém, e ali tinha uma portinhola que abria dentro daquele portão que se chamava fundo da agulha.
Ali o camelo só conseguia passar de joelhos, não sei se você sabe, o camelo se ajoelha, só conseguia passar de joelhos e sem a bagagem. Então, o que Jesus estava querendo dizer, que é de joelhos e sem bagagem, que se alcança o reino de Deus. Mas a prosperidade, ela é de Deus. Os patriarcas se tornaram prósperos porque Deus prosperou. Foi Deus quem prosperou Abraão. Abraão foi próspero. A Bíblia diz que os reis da terra tinham inveja da prosperidade de Abraão. Mas para Deus abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, existe um princípio. E qual princípio? De honrar a Deus. Honrar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas, é o que diz o livro de Malaquias. Bispo, eu sou obrigado a dar o meu dízimo? Não, você não é obrigado a dizimar. Mas é um princípio para que as janelas do céu sejam abertas, é dizimando. Você vê que o próprio Deus está dizendo, ora, o servo não honra o seu senhor, o filho não honra o seu pai, e eu que sou pai e senhor, aonde está a minha honra? Vocês estão levando o que sobra, que é o coxo, que é o doente, que é o cego. Vocês estão dando esses animais para mim. Que naquela época a oferta e o dízimo era feito em forma de animais. No Novo Testamento passou a ser em formas de dracmas, dinheiro, moedas, enfim, né? Então, Deus estava dizendo que o povo estava dando o que sobrava. Ele diz assim, faça isso com o seu governador e veja se ele será justo com você. Então, Deus ele não está impondo como uma regra, você tem que dar, mas é um princípio. Dízimos e ofertas são princípios. O que levou Abraão a ser próspero? Você não pode esquecer que Abraão dizimou, e dizimou antes de existir uma lei, antes da lei de Moisés. Então, dízimo não está na lei. Antes da lei de Moisés, ele dizimou, ele entregou o seu dízimo. Ele chamou ali o rei de Salém, um homem da ordem de Melquisedeque, que recebeu o seu dízimo e que o abençoou. Ele dizimou. Jacó também fez um voto com Deus de que daria o dízimo de tudo que ele tivesse se Deus o prosperasse. Então, princípios existem. Você não é obrigado a cumprir princípios. Nenhum ser humano está condicionado a viver princípios. Entenda isso. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a cumprir nenhum princípio, você não é obrigado a honrar pai e mãe, você não é obrigado a crer e nem se batizar. Mas os princípios, eles geram em nós acesso às promessas de Deus. A promessa de Deus de prosperidade no ser humano e de abrir as janelas dos céus, porque a janela só tem tranca do lado de dentro e não do lado de fora, estava condicionada a um princípio: honrar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Então, esse devocional não é para isso, mas aqui já esclarece aqueles que dizem assim, dízimo está no Novo Testamento, tá ou não tá? Eu devo dizimar ou não? Se você quiser dizimar, você dizima, se você não quiser, você não dizima. Só que promessa está condicionado a princípios. Eu sou ofertante, eu sou dizimista. Por mais que eu sou pastor e bispo, eu não sou assalariado do ministério. Não que isso seja errado, não é isso. Eu tenho o meu trabalho secular fora e eu sou um dizimista fiel a Deus. E Deus sempre me honrou. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que carrega o meu nome como título, foi Deus quem me deu. Nada foi pela minha força. Tudo foi pela força de Deus, porque eu cumpri um princípio. Eu decidi honrar a Deus. Então, quando você cumpre um princípio, o princípio gera promessas na sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que ainda não conseguiu entender o poder dos princípios. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que ela não entende, meu Deus, que princípios têm o poder de mudar a nossa realidade. Princípios têm o poder de mudar o que nós estamos vivendo. Quem vive debaixo de princípios, meu Deus, tem menos consequência. Ajuda essa pessoa a compreender isso. Tira todos os ensinos dos desigrejados, dos excluídos, dos rebeldes, que não entendem nada sobre princípio de honra. Tira isso, meu Deus, do coração dessa pessoa.
e ajuda ela a alcançar as tuas promessas e viver as tuas promessas aqui na terra. Eu oro a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.